Em nome de Jesus, meu Deus, abençoa a casa, abençoa a despensa, meu Deus, abençoa o trabalho, meu Deus, dá saúde, que essa oferta possa gerar favor no mundo espiritual, Senhor Deus, em nome de Jesus. Teus filhos colham a 30, a 60 e a 100 por um, Senhor Deus, que eles tenham para dividir com os vizinhos, com aqueles que não têm, para a glória do teu santo nome, que todos vejam a bênção do Senhor sobre cada vida, sobre cada família, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Pode trazer sua oferta à frente, aleluia. O Senhor é bom. Como é que é? Vamos lá então. O Senhor é bom e a sua misericórdia, e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. 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 Glórias ao Cordeiro. Glórias ao Cordeiro de Deus. Glórias ao Cordeiro. Aleluia. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Eu quero chamar aqui o pregador da noite. Amém? Minha irmã, Deus abençoe. Muito obrigado por ter vindo, tá? Fique à vontade, aqui é a casa da irmã também, tá? Deus abençoe. Michel, vem aqui à frente. E eu vou chamar a pregadora, a aniversariante da noite, que vai estar orando pela palavra, irmã Antônia. Amém? Glória a Deus. Amém. Irmã Antônia, esteja abençoando o Michel. Senhor Deus, amado Pai, Senhor Jesus, neste momento, Senhor Jesus, eu busco a Tua presença, Senhor, porque a Tua presença já está em nós, Senhor Jesus. Amém. Em cada coração aqui o Senhor já está presente, meu Pai. Amém. Eu peço que o Senhor abençoe em nome de Jesus. O nosso irmão que vai trazer hoje a Tua palavra, Senhor, que seja uma palavra rema para os nossos corações, Jesus. Que cada um receba, Senhor, esta palavra, Senhor Jesus, que seja para nós, para a honra e glória do Senhor, meu Pai. Amém. Muito obrigada, Jesus, por tudo, Jesus. Obrigada pela vida do nosso irmão, Jesus. Sustenta ele na Tua graça, Jesus. Amém. Que ele não seja ele, mas seja o Espírito Santo falando por ele, Jesus. Amém. Muito obrigada, Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Jesus. Quero saudar a todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Deus continue abençoando a irmã ricamente, poderosamente, a vida da irmã. Essa data que nós não sabíamos, né? Eu tive essa notícia agora, né? Glória a Jesus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, não é verdade? Graças a Deus. Que Deus continue abençoando a irmã abundantemente. E a todos, né? Bom, amados, eu, para ser sincero, eu falei hoje com o Senhor, Senhor, eu não quero pregar, não. Sabe quando a gente vai ler as escrituras e de repente bate de frente com uma mensagem assim que é meio rancinza, né? Uma mensagem meio ácida assim na minha garganta, mas assim, eu não quero hoje não. A palavra é muito forte. Meu Deus, mas talvez para o irmão não seja forte, mas para mim foi uma chibatada, né? Falei, Senhor, então tá valendo, né? Então tá valendo para mim, que seja para os irmãos também, que seja algo que venha do Senhor. Deus, que seja a minha voz aqui, mas a voz do Teu Espírito, meu Pai. Amém, Jesus. Deus querido, que diminua eu, mas engrandeça o Seu nome, que cresça o Senhor sobre a minha cabeça. Amém. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Não quero somente aqui falar de Ti, mas eu quero argumentar
aquilo que seja conforme o teu querer e o teu propósito. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, nos dê graça essa noite, conforme a palavra do teu amor, do teu Espírito. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero que os irmãos me acompanhem aqui no livro de Romanos. No livro de Romanos, capítulo 10. Deixa eu preparar aqui o caderninho. Não foi muita coisa que eu anotei não, sabe, pastor? Mas foi só 3 capítulos aqui. O livro de Romanos, perdão, capítulo 5. Capítulo 5 de Romanos. Essa minha Bíblia aqui, ela é um pouquinho assim, a linguagem de hoje, mas ela está bem se deteriorando, sabe? Está se soltando aqui. Mas eu quero uma Bíblia nova, meu pai. Ela está se desmanchando, tadinha, né? Porque assim, aquele carinho que a gente se apega, né? As coisas que vêm do Senhor, a gente se apega, com certeza. A palavra do Senhor, ela é um tesouro em nossas mãos. Eu fico assim com aquele ciúme. A capa agora vindo para cá, a capa se rasgou. Eu fico, meu Deus, quase que eu choro agora ali na cadeira. Tem um bocado de anos que essa Bíblia aqui me acompanha, né? E aí eu fico assim um pouquinho meio com o coração apertadinho. Bom, no livro de Romanos capítulo 5, verso 10. Tudo é o tempo certo de Deus, todo momento é precioso. Não anseie o teu coração para as coisas do amanhã, porque já basta a preocupação de hoje. Eu quero dizer para você que o amanhã pertence ao Senhor e Deus está preparando algo muito glorioso para ti, algo muito importante para a sua vida. E eu posso dizer que o especial de hoje, amanhã, será muito maior do que o de hoje. O dia do amanhã, ele trabalha perfeitamente. O cronômetro de Deus é perfeito. E nós, às vezes, nos incomodamos tanto, né? Nós ansiamos, Senhor, o que está demorando a minha bênção, está demorando a minha vitória. Senhor, eu oro e nada acontece, as coisas estão demorando, mas o assunto de Deus é um pouquinho mais profundo. E às vezes nós não compreendemos que situação nós estamos vivendo. E eu pergunto para você, onde você está? O que você está fazendo? Por onde anda? O que você quer? Qual é o teu propósito que você veio aqui hoje, essa noite? Creio que não veio só para ouvir, mas veio para receber também uma porção de Deus, não é verdade? E eu tenho certeza que algo novo vai acontecer nesta noite, porque Deus te trouxe aqui. Não que viesse a força, mas veio com o chamado do suave Espírito Santo. Ele vem com um perfume suave passando sobre a sua vida e te arrancou da sua casa e te trouxe aqui. Por benevolência ao nosso Deus e grandioso Deus Altíssimo, Deus te trouxe para algo sublime, para te revelar notoriamente, face a face, algo novo para a sua vida. Assim como diz o Senhor no dito aqui na escritura das cartas de Paulo, ele fala: nós éramos inimigos de Deus. Eu sei que a sua versão está um pouquinho diferente, mas o contexto é o mesmo. Nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E, agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seríamos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Pode tomar seus assentos. Certa vez um homem, lá no princípio, ele usufruiu de um fruto, ele absorveu um fruto. Esse homem era Adão. Na Bíblia diz que ele comeu o fruto, ou seja, uma melhor interpretação para você chegar ao meu entendimento, é que o homem, ele absorveu
ele tomou para si aquilo que não devia se alimentar, aquilo que ele não devia saborear. O homem, ele experimentou aquilo que não deveria. E por causa disso, por causa desse saciar dele, ele trouxe para o mundo a iniquidade. E essa iniquidade chegou a todos os homens da face da terra. E aproveitando-se disso, a morte, ela viu que houve um degustar desse princípio quebrado. Quando o homem, ele desfrutou daquilo que não deveria, a morte, ela se apoderou-se disso. Ela se aproveitou disto, dessa queda. E a morte, ela também se esvairou, ela também se aproveitou a todos os homens. E desde então, quando se diz aqui no livro mais adiante, no capítulo 12 até o verso 15, que a morte também, ela se apossou do homem desde Adão até Moisés. Até então, todo homem que nem mesmo tivesse cometido assim, de um erro como o próprio Adão, ele também não tinha como escapar da própria morte. Ou seja, toda aquela criatura que nascesse, todo ser humano que desde então, de Adão até Moisés, vivesse, mesmo cumprindo, tentando ser obediente a Deus, ele não tinha como escapar da própria morte. E Deus, para finalizar disso, lá no período de Moisés, ele deu uma oportunidade aos homens. Ele concedeu a lei por intermédio de Moisés. Mas essa lei não quer dizer que a morte foi dissipada, não. Apenas deu um alívio à criatura humana, para que o homem morresse, mas também morresse alicerçado com Deus. Não queria dizer que o homem houvesse a graça, porque a graça ainda estava muito mais à frente para ser trabalhado. Deus ainda tinha muitas coisas, muitos projetos para se revelar ao homem, para até que a graça, que essa graça é Cristo, até que a graça chegasse ao homem, houve muita coisa para acontecer. Então eu quero chegar aqui para você no livro de no livro de Êxodo, se você puder me acompanhar, porque vai ser longa agora a nossa caminhada. No livro de Êxodo 32. Eu costumo assim não ficar passeando na Bíblia para lá e para cá, que isso também confunde até mim. Eu fico meio perdido também. Êxodo capítulo 32. Que fala-se sobre o bezerro de ouro, a construção do bezerro de ouro. Aleluia. Eu vou dizer aqui, vou simplificar um pouco mais para conseguir chegar ao teu coração. Meu propósito não é esmagá-lo com palavras, mas fazer você alcançar a graça desse Evangelho. É fazer você ainda entrar nesse corpo que é Cristo e fazer parte dele. É você conseguir compreender aquilo que Deus está passando para a humanidade. Meu propósito não é chegar aqui à frente e ressuscitar palavras e falar bonito, não. Mas é fazer com que você próprio se conduza no caminho que deve andar para alegrar o coração do Pai. Aqui no livro de Êxodo, capítulo 32, diz que Moisés, ele estava subindo ao monte, estava no monte orando a Deus, estava conversando com Deus, e até então Deus já tinha escrito nas tábuas, em 2 tábuas de pedra, já tinha escrito os mandamentos que deveria o povo refletir e cumprir. Moisés, ele tinha retirado um povo do Egito e levou até o monte Sinai, e ali foi onde Deus trouxe o povo para adorá-lo, para ouvir, contemplar a sua glória de face a face. Mas o povo tinha um coração meio que duro, o coração era meio que, voltado meio aos temperos do Egito. Eles tinham meio que assim, a vontade deles era até mesmo sair dali do deserto, sair daquele monte e retornar para o Egito. Mas o Moisés, ele tomou a iniciativa e
ele foi conduzindo o povo até aquele monte, aos pés do monte, e ele formou ali tendas, formou um arraial, e o povo ficava ali, para ouvir Deus por intermédio de Moisés. Moisés, nessa época, ele já tinha toda aquela autoridade, já era bem famoso, já era conhecido, e ele é como se fosse o mestre, era o mestre daquele povo ali, ou seja, era o profeta, o povo já conhecia bem quem era o cara. Mas mesmo assim, Moisés lá em cima no monte, ele estava lá falando com Deus ainda, e de repente veio Josué, chegou perto dele e falou: olha, eu estou escutando lá no arraial, meio que um barulho, eu não sei se é de guerra ou rumores de gritos de... Aí você, não, isso não é bem assim. Eu não estou ouvindo daqui, até antes, Deus tinha dito para Moisés, desce, porque o povo lá ele se rebelou contra mim. E aí veio Josué, falou com ele, e Moisés, olha, eu não estou ouvindo bem gemidos de guerra, eu não estou gemidos de sofrimento, eu também não estou escutando o povo rejubilando por vitória, não. Eu estou escutando a voz de cânticos. Eles estão cantando, festejando alguma coisa. E Moisés foi começando a descer, e quando foi chegando perto ali do arraial, ele, a primeira coisa que avistou foi um bezerro de ouro. Esse bezerro de ouro, o povo, ele estava, sabe o que aconteceu? O povo se aproximou de Arão e falou: olha, eu não estou vendo o cara aqui, eu não estou vendo ele, eu não estou vendo o nosso guia, eu não estou vendo o líder entre nós para nos auxiliar o que nós devemos fazer, para onde ir, o que fazer. Pois já fazem 40 dias que esse homem se ausentou, ele não desce, ele deve estar morto lá em cima. Então, Arão, faz uma coisa, prepara deuses para nós, para nos guiar no lugar desse Moisés. E Arão se sentiu meio que constrangido, se sentiu esmagado, imprensado pelo povo. O povo também, entre aspas, não era tão fácil assim de lidar. E Arão, como não era tão responsável quanto Moisés, ele se descarregou e falou: então faça o seguinte, recolhe aí da orelha de vocês os brincos de ouro, os colares, me entreguem os ouros, porque eu vou preparar um bezerro de ouro. E no meio daquele monturo de ouro que eles conseguiram arrecadar, de recolher, eles entregaram a Arão, e Arão ele colocou tudo para derreter e preparou um bezerro. E aquele bezerro foi o estandarte para aquele povo, para eles se rejubilarem, para eles adorarem, e tiveram para si aquele tesouro, aquele ídolo, como se fosse um líder deles. Eles queriam um líder. Assim nós também, como nós costumamos sempre... Eu vou chegar lá, porque meio que está saindo faísca aqui, sabe? A mensagem é muito clara, mas eu vou conseguir chegar no coração e entendimento do irmão. Amém, igreja? Amém. Aquele povo, ele preparou o ídolo, e ali eles começaram a adorar aquele ídolo, como se fosse um líder para eles, como se fosse um novo Deus para eles. Porque no momento que Moisés estava ausente, eles sentiram também a carência no coração, ou o desejo de ter um novo Deus, achando que Deus havia abandonado o próprio povo dele. Aquele povo, eles tinham uma aliança, um pacto de aliança com o profeta Abraão, Isaac e Jacó. Eles tinham uma promessa de Deus para que fossem o povo achegado a Deus, para que se tornasse um povo escolhido para Deus. Mas com todas aquelas promessas, mesmo assim, eles acharam que Deus havia quebrado uma aliança, que tinha quebrado um pacto, que Deus iria, mesmo Abraão morto, que ele ia se rebelar contra o povo, e ele não ia cumprir a vontade, o propósito que ele tinha com Abraão de trazer descendentes. Então o que acontece? Moisés desceu do monte e viu aquele alvoroço todo, aquele povo todo dançando,
cometendo uma grande idolatria, e Moisés fica com ele: o que esse povo está cometendo esse pecado tão grande diante de Deus? Ele pegou as tábuas da lei, jogou sobre terra, quebrou as tábuas, e foi lá, pegou um bezerro de ouro, jogou ele no fogo, derreteu, transformou aquilo em pó, e depois daquilo, ele fez com que os levitas, ele falou: olha, aquele que quiser estar no lado de Deus, fica desse lado, e aquele que não quiser, fica do lado esquerdo. E vieram os levitas para perto dele, e falou assim: olha, os levitas, vocês, cada um de vocês pega uma espada e acabe com todos aqueles lá, sai matando tudo. E os levitas assim fizeram, saíram matando um monte de gente. É meio que uma coisa sanguínea, né? Uma coisa pesada. Ainda a justiça ainda não estava declarada ainda que era o próprio Cristo, né? Era um Deus vivo ali de Israel. E aquele povo estava ali, eles estavam ali presentes naquele lugar, mas Deus ele fechou as portas e como tivesse assim: agora isso aqui que estão separados estão comigo. Agora estão comigo. E o que eu quero dizer, amados, que mais à frente, Deus, o que quis dizer é que Ele conduziu um povo por um deserto durante 40 anos, Ele preparou todo um caminho, mais à frente Ele preparou Jesus, Ele trouxe Jesus, o Messias, para trazer salvação. Essa semana eu estava conversando com um judeu. Que ele chegou para mim dizendo: meu irmãozinho, nós seguimos uma religião por mais de 1500 anos, nós costumamos manter uma tradição, e nós queremos no Deus de Israel, nós queremos no pacto da aliança com Abraão. E esse povo, na verdade, o que eu quero dizer é que eles hoje ainda enxergam o Messias apenas como um profeta. Moisés, aleluia. O que eu quero dizer é que tem coisas na nossa vida que nós ficamos presos. Nós ficamos presos com certos brincos de ouro, com adereços, coisas que ficam penduradas ao coração. Onde eu quero chegar? Tem coisas que nós produzimos como bezerros de ouro e santificamos. O tempo de Deus é precioso, mas nós veneramos mais os nossos tempos aos nossos dias. Tem coisas que nós nos prendemos mais do que doar a Deus o tempo que é para Ele. Quando aquele povo que preparou o bezerro de ouro, aquele povo que tirou seus brincos, eles estavam apenas querendo um líder para eles. E qual é o nosso líder hoje em dia? Às vezes nós perdemos tempo até mesmo no celular, o TikTok, Instagram. Nós produzimos bezerros de ouro, mas deixando tempo precioso para o último fio da meada.
Nós desgastamos tempos preciosos, ao invés de nós buscarmos a Deus, orarmos. Jesus é o nosso guia, Ele está sempre presente e nunca nos abandona. Essa é a realidade. Mas nós produzimos bezerro de ouro. Mais à frente, uma passagem que eu acho linda aqui, no capítulo 33, no verso 1 adiante, diz assim: o Senhor Deus disse a Moisés: saiam deste lugar, você e o povo que você tirou do Egito, e vão para a terra que eu jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. E os seus descendentes eu mandarei um anjo para guiar você e os expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Vocês irão para uma terra boa e rica. Porém eu não irei, pois vocês são um povo teimoso, e eu os poderia destruir no caminho. Quando Moisés deu essa mensagem aos israelitas, vejam bem, eles começaram a chorar, e ninguém usou as suas joias. Então o Senhor mandou que Moisés dissesse a eles: vocês são um povo teimoso. Se eu fosse junto com vocês, mesmo que fosse por apenas um momento, eu os destruiria completamente. Agora tire as suas joias, e eu vou resolver o que fazer com vocês. Assim também, depois que os israelitas saíram do Monte Sinai, não usaram mais joias. Olha só a contradição. Depois que Deus, Ele chegou, é como se fosse assim: eu vou dar a bênção para vocês, vou dar o que vocês estão querendo, mas eu não vou estar com vocês. Ali revela que os judeus choraram. Eles choraram porque é explícito saber que de tudo que a gente possa conquistar, de tudo que a gente possa alcançar, mas sem Deus, o que adianta? Sem Deus não tem valor nenhum. Eu posso conseguir uma casa, eu posso construir uma casa, eu posso conseguir um terreno, comprar um carro, mas se não tiver Deus presente, se não tiver Deus presente na vida de um homem, o que valor tem? O que adianta? Não adianta nada. Aqui diz que os judeus, eles choraram, e também mais à frente eles não quiseram mais saber de tesouros nenhum. O que eu quero dizer é que nós às vezes recebemos certas coisas que esquecemos que Deus está ali presente, e está. Estamos tão ocupados, atarefados com certas coisas, certos detalhes, presos com alguma coisa. Tem pessoas que entram no computador e não saem, fica ali 24 horas preso no computador. Tem gente que consegue comprar um carro, mas também fica alisando o carro o tempo todo, mas até esquece que Deus está presente. E dali começa a se forjar certos bezerros de ouro na sua vida. Até mesmo com o intuito de dizer que Deus não está atentando para ele, que Deus abandonou. Não é bem assim. Jesus não abandona ninguém. Ele está sempre presente na nossa vida, o tempo todo. E às vezes nós recebemos ou compramos alguma coisa sem consultar o Senhor, achando que é graça, que é bênção. Opa, estou aqui com a minha vitória. Será que é vitória? Daí a pouco você acha que aquilo é vitória, mas esquece até que Deus está presente na sua vida. Começa a tomar todo o seu tempo para aquilo ali. Esquece que aquele detalhe, aquilo que está fazendo parte da sua vida, aquela vitória ali, você esquece até que tem momento para orar, tem momento para buscar o Senhor. Você até esquece de curvar os seus ombros e dizer: olha, eu não estou sentindo nem Deus na minha vida mais. É assim que acontece, irmãos. Por nós
não temos cuidado de certas coisas, de certos detalhes. Nós buscamos ao Senhor. Toda quarta-feira estamos aqui, quarta-feira orando. Daqui a pouco vem, opa, consegui uma vitória e passar um tempo, um ano. No começo é assim, quando você recebe uma bênção gloriosa, oh, aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Ainda passou um ano, aleluia, amém, glória a Deus. Passa 5 anos, amém, graças a Deus. Se passar 10 anos, fica meio travado. Sutilmente, nós experimentamos, degustamos um fruto que não éramos para degustarmos. Às vezes nós colocamos a culpa em quem? Em Adão, porque ele transgrediu. Mas Adão, ele se aproveitou, ele se alimentou de um fruto. Ele é ele. Posso dizer que Adão é o único. Ele é o único. E através do único também Deus teve que enviar o mundo para tirar todo esse pecado. Hoje abre-se uma sessão, uma oportunidade para que também venhamos colocar aquilo que nós experimentamos, aquilo que nós degustamos, aquele fruto que nós nos saciamos, colocarmos também em prática, colocarmos sobre Cristo. Porque Ele é o único o suficiente que pode tomar sobre si todas as nossas transgressões. Se o teu tempo não era para Deus, hoje pode se tornar tempo para Deus. Ainda há tempo para isso. Porque Jesus pode formatar e reiniciar a nossa vida. Ele pode reiniciar a nossa história. Se a sua história ainda está meio que perturbada, se a sua história está um pouco limitada, se você não consegue alcançar a graça, pode ter certeza que está faltando algo na sua vida. É reiniciar. É reiniciar. A falta de arrependimento, ela não deixa a gente reiniciar a nossa vida. A falta de arrependimento, ela não traz Deus para perto de nós. Olha que os judeus, eles choraram em pranto, simplesmente porque Deus falou que não ia com eles. Deus falou, olha, eu vou te dar essa terra aqui prometida, a terra que eu prometi, Canaã, a terra que eu prometi a Moisés, a terra que eu prometi a Abraão, a Jacó, a Isaac. Eu vou dar para vocês, vão lá. Mas eu não vou com vocês. Ai, meu irmão, aquilo doeu. Eu creio que aquilo machucou no coração dos judeus. Por quê? O que adianta a gente estar naquela terra sem Deus? O que nós vamos fazer sem esse Deus? Não tem como fazer mais nada. Daí por diante eles não quiseram mais saber daquilo que infringia o acesso deles com Deus, o contato deles com Deus. Eles abriram mão. Eu não quero dizer para você arrancar teu brinco da tua orelha. Eu não quero dizer para você arrancar o teu celular do teu bolso e jogar fora. Não! Eu quero apenas dizer para você abrir mão desse bezerro que está sendo construído no teu coração. Apenas você abrir mão daquilo que te atraga para o mundo, aquilo que te atrai ao mundo, aquilo que faz você ficar na corda bamba e ficar entre o muro e opa, ou é salvação ou é morte. Olha, amado, aqui não é lugar para brincar de crente, aqui não é lugar para você fazer brincadeira com Deus, mas um lugar ou você está na presença do Senhor ou você não está. Aleluia. Sabe o que é andar na corda bamba? Você pode correr o risco de você cair para um lado errado. Meu Deus. O mundo é feroz, o mundo é alvoroço. Ele é poderoso e forte. As coisas do maligno. O diabo é inteligente. Ficar no amor é você andar fraco, enfraquecido. Eu não quero dizer para você arrancar aquilo que te pertence, aquilo que você alcançou, que conquistou. Não. Mas não se perca por causa disto.
mas tenha o próprio Senhor como a primícia na tua vida. Isso pode ter sido prioridade para você. Eu louvo o Senhor por você conquistar o que você conseguiu conquistar, mas que isso também não seja primícia na sua vida, que não seja o número 1 para você, mas que o Senhor seja a primícia para a sua vida. Que Ele seja a primeira coisa quando você acorda de manhã. Olha quantas vezes também eu acordo, eu vou dizer de mim mesmo. Eu levanto, abro o olho e já pego, boto logo a mão no celular, já... Jesus, misericórdia. Porque quando não existia celular, a primeira coisa que eu acordava era botar meu joelho no chão e orar ao Senhor. O mundo mudou. Eu não quero ser hipócrita, dizer que as coisas não estão acontecendo. Estão dentro da nossa casa, diante dos nossos olhos, debaixo do nosso nariz. As coisas estão acontecendo, o mundo mudou. O que é diferente de mim, entre você e eu? Nada. Eu quero ser claro nisto, que nós já perdemos muito tempo diante de Deus, com coisas supérfluas, coisas mínimas, com brinquinhos de ouro. Está compreendendo o que é esse brinco de ouro? É uma coisinha tão sutil, mas pode atragar você para a beira de um abismo. Às vezes você não consegue ultrapassar uma barreira. Se eu estou aqui no Evangelho, eu estou te louvando, mas eu não consigo passar do meu limite, eu não consigo atravessar esse muro. Eu não consigo abrir as portas daquilo que tanto almejo, daquilo que tanto eu espero, daquilo que eu tanto oro, daquilo que eu tanto luto. Eu não consigo tirar as correntes das minhas pernas por causa de um pequeno brinco. Um brinquinho. Brinquinho é uma coisa insignificante, né? O que prende a orelha? É um brinco, né? E uma tarraxinha atrás. Tem coisinhas mínimas na nossa vida que nos impedem da gente caminhar com Cristo. Coisas mínimas que nos prendem a nós não locomovermos do nosso lugar.